Assim Davi não levou a arca consigo para a cidade de Davi. Em vez disso, ele a deixou na casa de um homem chamado Obed-edom, que era da cidade de Gade. A arca ficou ali 3 meses. E Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo que era dele. Eu queria que você repetisse comigo. A arca ficou ali 3 meses. E Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo que era dele. Amém? Louvado seja o Senhor. Lá em 1 Samuel capítulo 7, conta a história da Arca da Aliança na mão dos filisteus. A arca ficou por um bom tempo na mão dos filisteus, e Deus começou a fazer uma malvadeza com o deus Dagom. A arca ficou no templo de Dagom, e toda manhã, quando o povo levantava, Dagom estava lá quebrado, caído, e a arca lá. E Deus começou a ferir os filisteus com tumores. E os filisteus começaram a ver que estava sendo amaldiçoado pela presença de Deus no lugar que não deveria estar. Então os filisteus pegam a arca, faz primeiro um sacrifício, faz uns ratos de ouro, algumas ofertas, e resolve devolver a arca ao Senhor. Coloca 2 vacas numa carroça, coloca a arca em cima e manda de volta para a aldeia dos hebreus. Chegando lá, a arca chega, Deus recebe a arca, 70 homens vai abrir a arca e morrem. Deus mata 70 homens, porque tentou abrir a arca do Senhor. Aí, a arca vai para casa de um homem chamado Abinadab. E lá santifica-se Eleazar para cuidar da arca. E a arca fica por um bom tempo. Davi havia feito uma tenda para que a arca ficasse lá. Então resolveu pegar a arca e levar de volta. Então Davi pensou assim consigo. Olha o negócio de pensar consigo, lembra? Pensou assim consigo. Vou pegar a arca e vou levar igual os filisteus trouxeram. Davi pega a arca, sem consultar os sacerdotes, vai lá, pega a arca, bota também em uma carroça com 2 bois novos, que nunca carregaram nada, e bota em cima e vai usar, junto mais seu irmão, para carregar a arca. Um na frente e um atrás. E Uzá vai lá, junto da arca. Chegou em uma planície, então a vaca tropeçou, e quando a vaca tropeça, então a arca vai cair. E Uzá coloca a mão na arca para não cair. E Deus, revoltado com isso, não porque Uzá colocou a mão, mas porque a arca estava sendo levada de maneira errada. Então Deus mata Uzá. Davi fica apavorado quando vê Uzá morrer. Então ele decide não mais levar a arca para a tenda, para a cidade dele, de Davi. Resolve deixar na terra dos filisteus, na terra de Gade. Lá na terra de Gade. Olha, a arca estava na mão dos filisteus, estava lá na mão dos filisteus, e agora volta de novo para a terra que era dos filisteus, uma das cidades dos filisteus, aonde morava Obed-edom, na terra aonde era dos filisteus. E fica lá 3 meses, enquanto Davi está preparando um jeito de levar a arca de volta. Então fica lá. E os 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, a palavra de Deus nos dá a certeza que Obed-edom foi abençoado, tanto a família dele, como tudo que ele tinha. Ou seja, a arca da aliança, ela representava a presença de Deus no meio do povo. Antes de Jesus, a presença de Deus era representada através da arca da aliança. Naquele tempo, a arca representava Deus no meio do seu povo. Então, vamos traduzir: Deus ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses, ou seja, Obed-edom abriu as portas da sua casa para receber a presença de Deus ali. E quando Deus estava presente na casa de Obed-edom,
lá em Gade, na terra dos filisteus, então Deus ali mesmo abençoou ele ricamente. Obed-edom foi próspero, Obed-edom foi abençoado, a casa inteira. E a Bíblia diz que abençoou a família de Obed-edom, abençoou a sua família, a família de Obed-edom. Olha o que é que acontece. A gente para e analisa esse texto e a gente tira a conclusão que aonde Deus está, as coisas acontecem. Aonde Deus está, as coisas florescem. Aonde Deus está, as coisas vão bem. Se o autor de Crônicas, o autor de Samuel, fez questão de registrar que o tempo que a arca ficou na casa de Obed-edom, ele foi abençoado, porque não era uma coisa comum. Primeiro, não era comum a arca ficar na casa de alguém. Segundo, quando ela ficou, foi abençoada. Ficou na casa de outro homem, de Abinadab. Mas a Bíblia não diz que Abinadab ficou próspero. A Bíblia não diz que Abinadab foi lá e construiu coisas, que a família dele foi abençoada. Não, diz que Obed-edom tem de 3 meses. 3 meses. E olha, 3 meses ele está ali. E foram mais de 20 anos a arca na casa de Abinadab. Levou 20 anos lá. Sabe o que aconteceu? Abinadab perdeu o filho Uzá, acabou morrendo. Mas na casa de Obed-edom, 3 meses fez a diferença. Por quê? Obed-edom, ele era da linhagem dos sacerdotes, das pessoas separadas por Deus, pessoas santas, pessoas que estavam ali, olha, no temor e a serviço do Senhor, pessoas que estavam ali vivendo segundo o coração de Deus. Ele abriu as suas portas, abriu a porta da casa dele para a presença de Deus entrar, para que Deus reinasse no lar dele, para que Deus estivesse ali controlando, dominando, olha, ordenando, fazendo o melhor ali dentro. Foram 3 meses de sucesso, 3 meses de bênção, 3 meses de prosperidade. Imagine uma pessoa, olha, um passe de mágica, as coisas mudam. Deus vai lá, entra na casa daquele homem e muda a história de Obed-edom. Porque senão Obed-edom nem estava escrito aqui. Olha, é para a história e conta a história de Obed-edom. Para a história e conta a história de Obed-edom. Antes a arca tinha ficado lá em Asdote. Lá em Asdote também era outra terra dos filisteus. Era a capital dos filisteus, aonde ficava o templo do deus Dagom. Engraçado é que a arca volta de novo para a terra dos filisteus, aonde Obed-edom morava. Ou seja, eu posso morar aonde for, mas se Deus estiver na minha casa, eu serei abençoado. Eu posso morar na terra do inimigo, mas se Deus estiver dentro do meu lar, eu serei abençoado. Eu posso estar passando o que for, mas se Deus entrar na minha casa, Ele muda a história. Jesus entra na casa de Zaqueu e muda a história de Zaqueu. Todo lugar onde Deus está presente, Deus faz mudança. Todo lugar onde Deus habita, Deus faz florescer. Todo lugar onde Deus se faz, olha, notoriamente está dentro do lugar, Deus organiza. Deus muda a história. Deus escreve a história de alguém. Não teve um lugar que Deus habitou que não se tornou lugar santo. Moisés estava no monte, chegou no monte. Aí a pergunta é: Deus habita no céu ou no monte? Deus sempre habitou no céu ou no monte? No céu. Mas naquele momento Deus estava no monte Horebe lá. E aí Moisés vai pisar lá no monte. Deus fala: epa, pera aí, tira a tua sandália aí, porque o lugar que tu pisa é santo. Ou seja, aonde ele está, vira santo. Aonde Deus se faz presente, vira santo, vira lugar santo. Imagine a casa de Obed-edom sendo visitada. Imagine a casa de Obed-edom sendo transformada. Imagine a casa de Obed-edom cheia da presença. Imagine a casa de Obed-edom sem o mal poder encostar, porque a presença de Deus estava ali dentro. Estava ali dentro. E nós não entendemos ainda, lendo a palavra de Deus, o que fazer. O que fazer? Porque Obed-edom abriu as portas da casa dele para receber a arca do Senhor, como os demais. Mas Deus olhou para Obed-edom de maneira diferente. Deus olhou para aquele homem de maneira inusitadamente diferente.
Olha, nós paramos e pensamos: a nossa casa, será que a nossa casa é propícia para que a presença de Deus possa habitar ali? Nem que seja por 3 meses. Será? Porque a casa de Obed-edom foi propícia. A diferença entre Obed-edom e a gente: nós somos seres humanos igual a ele, nós somos servos do Senhor igual a ele, nós estamos buscando Deus igual a ele. Mas será que a presença de Deus está dentro da nossa casa, como estava na casa de Obed-edom? Será que estava? Porque quando está, Deus faz a diferença. Mas existe um porém. Existe um porém. O porém é bem simples. Olha, dá um pulinho aí na frente. Capítulo 26. Capítulo 26. Aí mesmo, capítulo 26. Olha o que diz aqui. Versículo 4 e 5. Diz assim: Obed-edom, a quem Deus abençoou, dando-lhe 8 filhos. Dando-lhe o quê? 8 filhos. Eles foram os seguintes, por ordem de idade: Semaias, Josadabe, Joá, Sacar, Natanael, Amiel, Isacar e Peuletai. Versículos 6 e 7. Semaias, o filho mais velho de Obed-edom, foi pai de 6 filhos: Otone, Rafael, Obed, Elzadabe, Eliú e Semaias. Por serem valentes, todos eles eram importantes no seu grupo de famílias. E os 2 últimos eram ainda mais valentes do que os outros. Olha para aqui. Olha o que Deus fez na casa desse homem. Olha o que Deus transformou. Deus deu 8 filhos a quem? A Obed-edom. 8 filhos o quê? Mas foram 8 filhos comuns? 8 filhos normais? Não, foi 8 filhos servos do Senhor. 8 filhos transformadamente servos do Senhor. E ainda diz que os mais novos foram mais valentes ainda, guardas do templo. Eles eram sacerdotes que guardavam o templo, vivia tomando conta das coisas de Deus. E aí diz assim, versículo 8: a família de Obed-edom forneceu 62 homens valentes e fortes para batalharem, para trabalharem como guarda do templo. Olha que esse homem forneceu para Deus: 62 homens o quê? Valentes. Olha para cá. Quando nós abrimos a nossa casa para que a presença de Deus entre, os nossos filhos serão soldados do Senhor. Os nossos filhos serão servos do Senhor. Os nossos filhos serão servos do Senhor para guardar o templo do Senhor. Você não vai ter só filho, só convertido, não. Você vai ter filho servindo. Você vai ter familiares servindo. Você vai ser abençoado não é só financeiramente, não. Você vai ser abençoado espiritualmente. Você vai poder olhar e ver o fruto da sua fé, da sua perseverança, do seu amor, da sua entrega. Olha, notoriamente assim, ó, aos seus olhos, Obed-edom pôde ver os seus filhos servindo ao Senhor. E aí diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí Josué vai dizer: eu e minha família servimos a quem? Ele fala: seguimos ou servimos? Servimos. Obed-edom estava servindo, porque todas as pessoas que servem a Deus vai ter a família servindo. Todas as pessoas que abrem a casa para Deus entrar, Deus transforma a casa. Todas as pessoas que se entregam por completo, Deus faz a mudança. Todas as pessoas que dizem: Senhor, olha, a partir de agora o Senhor pode entrar aqui e fazer o que quiser. A partir de agora minhas portas estão abertas para o Senhor. Eu vou me santificar, me preparar para receber a tua presença. Sabe qual é o problema da gente? É que a gente busca a presença de Deus, mas não leva para casa. A gente tem a presença de Deus, mas em casa a gente não manifesta ela.
A gente não traz a presença de Deus para dentro do nosso lar. Sabe como? Nosso lar tem que ser um lar de oração, um lar de busca, um lar de louvor, um lar de alegria. O nosso lar tem que ser um lar onde o nome de Deus é comentado o dia inteiro. É assim que traz a presença de Deus para nossa casa. A arca de Deus não está mais entre nós. Jesus disse: olha, eu irei para o Pai e enviarei o quê? O Consolador. Mas lá em Mateus 28, ele diz assim, olha, Mateus 28, eu estarei convosco todos os dias. Eu estarei com o quê? Convosco, ou seja, presente. Como é que Jesus se faz presente? Quando tem duas pessoas ou mais reunidas em o quê? Em nome dele. Se você, eu e você, reunir a nossa família para buscar a Deus, ele vai se fazer presente na nossa casa. Se eu e você reunir a nossa família para orar, Deus vai se fazer presente na nossa casa. Se eu e você reunir a nossa família para cantar para Jesus, ele vai se fazer presente na nossa casa. Se eu e você, olha, reunir a nossa família para ler a palavra de Deus, ele vai se fazer presente na nossa casa. É assim que Deus se faz presente hoje. Levamos a arca para casa dessa maneira, orando, lendo, cantando e tendo comunhão com a nossa família. Ou seja, o amor de Deus manifesta em nossa casa, representa a presença de Deus como estava na casa de Obed-edom. Traga a arca para a casa de Deus, porque você é a arca. Você carrega o Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. Se você leva Deus para casa, Deus transforma a sua casa. E aí Deus faz o que fez com Obed-edom. E a Bíblia diz, é bem clara. A Bíblia é bem clara quando ela menciona que ele pegou na casa de Obed-edom e diz assim, versículo 14 do 13: a arca ficou 3 meses e Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo que era dele. Tudo que era de quem? Dele. Está dizendo, ó, tudo que era dele. Obed-edom deveria ter, ó, empregados, irmãos, olha, animais, plantação, tudo que era dele, Deus abençoou. A Bíblia diz que tudo que era dele, ou seja, quando você levar Jesus para sua casa, a presença de Deus para sua casa, tudo que for seu vai ser abençoado. Tudo que você possui, Deus colocará a mão. Tudo que você diz assim, que é meu, você fala assim, meu marido será abençoado, meu filho será abençoado, meu irmão será abençoado, porque é seu. Ou seja, tudo que te pertence será abençoado, porque assim como Deus abençoou Obed-edom, vai abençoar a nossa casa. Assim como Deus fez com Obed-edom, ele vai fazer com a gente, porque Deus não mudou. Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Deus é diferente do Deus do passado? Não. É as nossas atitudes que são diferentes. São as nossas atitudes, nosso tipo de fé que é diferente. Nosso tipo de fé que não é mais igual. E aí o que acontece? 3 meses depois, Davi santifica os sacerdotes e Davi pega, agora de maneira correta, Davi vai lá e leva a arca para a cidade de Davi e ela fica lá até construir o templo. E esses homens que nasceram na casa de Obed-edom, foi ele que guardaram o templo depois de construído no templo de Salomão. Amém? Vamos falar com Deus novamente para a gente acabar o nosso culto. Palavra breve, mas de grande serventia. Guarde isso no seu coração. Olha, leve Deus para sua casa. Carregue a presença de Deus para sua casa. Leve a arca para dentro do seu lar. E Deus vai abençoar tanto sua família como os seus bens. Amém? Todas as pessoas que carregaram Deus para dentro de casa foram abençoadas. Todas elas. Todas as pessoas. Quando eu estava lendo isso, eu preguei aqui outro dia sobre Obed-edom, sobre a arca. Ela tem 1 ano mais ou menos. Mas quando eu li de novo, falei, Deus, é forte essa palavra. A arca na casa de Obed-edom fez a vida de Obed-edom mudar, ser transformada. Eu preciso levar o Senhor para dentro da minha casa direto. Não pode ser, eu tenho que morar lá, porque eu sei que eu não vou precisar mais quebrar a cabeça com nada. Então eu digo, vou levar isso para a igreja, Pai. Deus leva. Nossa palavra de hoje é: traga
Deus para sua casa. Leve Deus para sua casa. Leve a presença de Deus para dentro do seu lar. Amém?